Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o coração de Dom Pedro I. O coração de Pedro está no Brasil para as comemorações do bicentenário da independência. 200 anos depois, o homem que foi responsável pela independência do Brasil volta simbolicamente ao nosso país através do seu coração preservado, que se encontra em Portugal, mas que ele vem para o Brasil atendendo a uma solicitação do governo brasileiro nesse evento que marca realmente os 200 anos da nossa independência. Cabe ressaltar sobre Pedro que a independência foi assinada pela sua mulher, a princesa Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822, e que na sequência, estando em São Paulo, participando de uma série de eventos, juntamente com autoridades diversas do governo imperial, Dom Pedro proclamou a independência ao tomar conhecimento de que haveria uma determinação do rei Dom João VI, seu pai, para que ele voltasse a Portugal. Ele já tinha dito que ficaria, mas naquele momento havia determinação de seu retorno e que, caso contrário, seria o Brasil considerado uma nação sublevada, uma nação rebelde, dentro daquela circunstância do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. O país seria dividido em duas partes, o Brasil do Sul e Sudeste e o Brasil do Norte e Grão-Pará, que hoje é Nordeste e região Norte. E por quê? Porque todas as riquezas praticamente estando deste lado do país, Portugal ficaria de conta deste lado do país e formaria, portanto, a nova Lusitânia, que seria o governo, a manutenção do estado de domínio de Portugal sobre a região brasileira, a região mais rica, vez que considerava-se que aquele território das regiões Sul e Sudeste já tinha as suas riquezas exauridas. Era o que eles imaginavam. Bem, o Dom Pedro disse que não aceitava, decidiu ficar. Naquele momento houve uma nova intimação do seu pai, e aí ele, já consciente desta proclamação da independência assinada pela princesa Leopoldina, puxou a espada e disse: olha, agora daqui para frente é independência ou morte. E ele, naquele momento, foi aclamado imperador perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, muito amado pelo povo brasileiro no começo da sua gestão, 1822. Pouco tempo depois teve que recorrer a uma série de empréstimos para garantir a independência efetiva econômica do novo reino junto à Inglaterra. Esse endividamento é possível de ser aferido em documentos oficiais do Império, que mostram inclusive que no primeiro momento houve uma falência efetiva da economia brasileira, mas com o pulso firme, com a confiança que tinha do povo brasileiro. Eu sempre coloquei aqui no canal que economia tem tudo a ver com confiança. A partir do momento que você confia no governo, evidentemente que as coisas funcionam a contento. E aí o Pedro I conseguiu levar o Brasil, mas aí ele começou a pender, vamos colocar assim, para um certo absolutismo, uma certa conotação absolutista, o seu governo. Muitas rebeliões, e todas as rebeliões sufocadas com muito sangue, com muita perseguição aos rebeldes, com muitas execuções, e aquilo foi fazendo com que ele perdesse a sua simpatia progressivamente junto à população brasileira. Um detalhe interessante é que a imprensa tinha a liberdade de fazer críticas, e no meio dessa condição surgiu um jornal chamado Farol Paulistano. São Paulo, como sempre, é a locomotiva da nação, e ali um jornalista italiano que também era médico, Libero Badarò. Libero Badarò foi um jornalista que, escrevendo para o Farol Paulistano e depois para uma série de outras publicações pelo Brasil afora, divulgava uma imagem bastante limite do imperador, uma imagem limite entre o que seria o Império brasileiro, um governo mais voltado para o iluminismo, mais voltado para aspirações democráticas. Ele estava deixando de lado e assumindo uma função despótica, uma função totalitária. E foi por conta disso exatamente que nós tivemos a ruptura do povo, praticamente, de todas as organizações
da época, políticas e também sociais, com o imperador. Ele ficou cada vez mais isolado. E diante desse contexto foi que o Líbero Badaró assumiu a condição de maior crítico do governo de Pedro I. No dia 7 de abril de 1830, este jornalista, que já era aclamado, se tivesse eleições no Brasil na época, ele seria tranquilamente eleito para uma função como, por exemplo, de governador de São Paulo ou de presidente da província, né? Vamos dizer isso. Se fossem eleições livres, tá? Estou colocando isso, se fossem eleições livres, ou um cargo de senador, ou até mesmo, quem sabe, de presidente da República, se já vivêssemos numa república, tal a popularidade que ele adquiriu. Estou falando isso com base no que contam os historiadores, no que contam os livros sobre o senhor Líbero Badaró. Agora, o detalhe interessante de tudo isso é que, por conta dos seus pendores absolutistas, né, o Dom Pedro I passou a ser cruelmente atacado ainda mais pelos seus críticos a partir daquele dia 7 de abril de 1822, com a morte do Líbero Badaró. Ele foi morto por 2 elementos alemães e os primeiros indícios apontavam para a participação do próprio imperador no seu assassinato, do próprio Pedro II, do próprio Pedro I, que era o imperador perpétuo do Brasil. Então, no dia, para que você tenha uma ideia, naquele dia que sucedeu a morte do Líbero Badaró, ele estava voltando para casa por volta de 7 horas da noite. Então os 2 alemães chegaram perto dele e perguntaram: o senhor é que é o senhor Líbero Badaró? Ele disse: sim, sou eu, Líbero Badaró. Então, o que é que a história registra? Que ali seria uma forma de identificar a vítima. E a partir daquilo eles dispararam contra ele. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. E ao morrer, ele atribuiu a responsabilidade ao então ouvidor-geral da província de São Paulo, que no caso era o senhor Japi Assu, que foi levado a julgamento juntamente com os alemães acusados pelo homicídio. Os 3 foram absolvidos. Não poderia ser diferente. Isso gerou uma revolta muito maior do povo. Na época, 9.000 pessoas era o número total de habitantes de São Paulo, e praticamente toda essa população acorreu para a capital a fim de participar das cerimônias fúnebres, dos funerais do jornalista Líbero Badaró. No Largo de São Francisco, eles andaram por praticamente todas as ruas da cidade na época, conduzindo o féretro até o seu sepultamento. E a partir dali, a Universidade brasileira existente à época começou a se insurgir, os intelectuais, e esse movimento ganhou muita força. Tanto que em 1831, o imperador teve que renunciar ao cargo, abdicar do trono, que no caso era abdicação do trono, e foi embora para Portugal, assumir o reino de Portugal. Os pais haviam morrido, ele era o primogênito, e lá ele passou a enfrentar outra batalha, né? Aqui ele deixou o filho, Pedro II, que era uma criança, e ficou sob uma regência, e foi para Portugal enfrentar o seu irmão pela presença no trono, né? Ele, para assumir o trono de Portugal, ele teve que derrotar o infante Dom Miguel, como era conhecido o seu irmão Dom Miguel, com quem ele tinha diferenças desde a mais tenra infância. O Dom Miguel assumiu o reinado com a morte dos pais, porque o Pedro I estava aqui no Brasil como imperador. Mas quando Pedro volta para Portugal, ele começa uma luta tremenda, uma luta severa, e consegue reconquistar o trono, mas morre pouco tempo depois, aos 30 e poucos anos de idade. Seu coração foi preservado, mas o seu corpo, que também fora preservado pelos portugueses, veio para o Brasil em 1972, nas comemorações do Sesc Centenário da Independência, e repousa lá em São Paulo, no Largo do Ipiranga. De modo que é uma história muito envolvente, é uma história muito interessante e que merece realmente ser contada, recontada, cantada e decantada em prosa e verso por todos nós brasileiros. Era o famoso Demonão, o amante da Marquesa de Santos, e que era conhecido pelos seus pendores. Não sei se era tão romântico assim, né? Mas que era muito conhecido pelo seu espírito amoroso, que ele amou muitas mulheres, ou não, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.